abrindo 5 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. O Red Bull Bragantino mantendo a sua invencibilidade histórica contra o Flamengo, né? Desde que o clube foi comprado pela empresa de energéticos, o Flamengo nunca conseguiu vencer a equipe de Bragança Paulista no interior do estado de São Paulo, e ontem o Bragantino fez 4-0 para cima do Flamengo. Na quinta-feira, né, na noite de ontem, ainda tivemos a vitória do Internacional contra o Lanterninha Coritiba, que continua sem vencer ninguém há mais de 115 dias, sem conquistar uma única vitória. O Grêmio batendo o América Mineiro por 3-1. E ontem, novamente, cenas lamentáveis no futebol brasileiro, assim como aconteceu na Vila Belmiro, em São Januário. O clima foi bastante quente após a derrota do Vasco 1-0 para o Goiás, jogando em São Januário. O Vasco, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Fogos foram arremessados no campo de jogo, invasão de torcedores também no estacionamento de São Januário, quebrando e depredando carro dos jogadores, e com isso o Vasco da Gama, assim como o Santos, num primeiro momento terá 30 dias sem poder colocar a sua torcida tanto em São Januário quanto como visitante. Então, os dois alvinegros punidos, os dois alvinegros que demitiram os seus treinadores. Hoje o Vasco anunciou a saída do Barbieri. Ontem o Santos tinha anunciado a saída do Odair Hellmann e hoje o Santos tem um novo comandante, Paulo Turra. Vai comandar o time do Santos. Já neste sábado ele será apresentado, comanda o primeiro treino e, se sair no bid, vai comandar o time alvinegro contra o Flamengo, senão fica para estrear no jogo de quinta-feira às 7 horas da noite contra o Blooming pela Sul-Americana. Lembrando que o Santos já está eliminado da competição continental. E eu já te pergunto e te dando boa noite, meu caro Paulo do Vale. Bom nome o Paulo Turra ou... Nossa. Esquisito? Eu gosto do nome Paulo, né? Porque, tá bem, né? Um nome muito bonito, diga-se de passagem. Mas eu não gosto do nome Paulo Turra pra assumir aqui o atrás Santos. de você, tá? Tá bom, tá certo. Vai falando aí. Vou assumir o Santos assumir... O Paulo Turra assumir o Santos a essa altura da carreira do Paulo Turra. E nesse momento, né, da carreira do Santos... Eu acho uma escolha bastante temerária por parte do Peixe. Acredito eu até que deve passar muito por uma questão financeira, de não poder gastar muito com o treinador no momento, até porque o Santos deve pagar aí uma multa, né, de rescisão pro Odair Hellmann. Então, assim, só isso justifique não que seja de fato a melhor escolha dentro de um orçamento um pouco mais curto, talvez, que o Santos disponha para treinador. Acho que o Peixe, de alguma forma, vai seguir bastante... recebendo bastante questionamento por parte do torcedor. Não é um técnico que respalda, né? Que tem ali aquela... que a gente fala, né? Costas largas ali, que segura a onda. O Odair já não tinha tanto assim. Acho que o Turra tem menos ainda. Não sei, de fato, o que passou na cabeça dos dirigentes do Santos ao definirem esse nome do Paulo Turra, né, que recentemente deixou o Atlético Paranaense. Era muito questionado mesmo colhendo bons resultados. Muito se falava também, né, da influência do Felipão, que acabava ali talvez sendo a principal influência do Paulo Turra, porque o Felipão tinha o Paulo Turra como auxiliar na reta final aí, entre aspas, é uma reta final de carreira, porque ele retomou essa carreira de técnico recentemente no Atlético Mineiro, e tinha o Turra ali como auxiliar, né, que muitas vezes acabava tomando até a frente em algumas decisões ali à beira do campo, até porque o Felipão já tá num outro ritmo, né, mas acredito eu que esse primeiro voo solo do Turra, né, porque não dá para considerar o Atlético Paranaense um voo solo de fato, é um voo solo bastante arriscado para os dois lados. Pro lado do Turra, eu acho que aí o treinador tá certo em aceitar, né? Tá em início de carreira, praticamente o segundo trabalho, né? Antes de ser ali o auxiliar do Felipão, ele teve ali um início de carreira. Acho que
dificilmente o Turra negaria uma oportunidade de um clube como o Santos, mesmo no momento de desespero. Entendo, né, ele aceitar, obviamente, mas não entendo a escolha do Santos, que tinha alguns nomes aí à disposição no mercado. O Roger Machado tinha dado uma sinalizada que poderia aceitar, vejo como um nome mais preparado. Alguns outros nomes que hoje têm emprego, como o do Thiago Carpini, acabou surgindo aí muito bem, né, nesses últimos tempos. Assumiu o Juventude e deu jeito no Juventude na Série B. Internamente foi falado aí que o Carpini poderia sim ser seduzido por uma proposta do Santos e largar o projeto do Juventude. Acho que só citando esses dois nomes já seriam ali, acho que um pouco mais qualificados que o do Paulo Turra. Tomara que o Turra me surpreenda, porque eu sempre torço pelo sucesso do Santos, ou que pelo menos o Peixe se arrume, né? Não fique como vem nesses anos aí de sofrimento, e isso se repete em 2023 e parece que até com um agravamento maior. Então, boa sorte pro Turra, dependendo já comando o time domingo nessa pedreira contra o Flamengo, que ontem tomou, né, uma cacetada da equipe do Bragantino, um resultado que não deixa de ser surpreendente. Então é o Flamengo baleado nesse retorno da data FIFA, vai querer mostrar serviço. O Santos não conta com o apoio do torcedor, inclusive, né, já pegando carona aí, eu acho que essa história aí, né, que a torcida do Santos acabou fazendo, né, na quarta-feira, e o time do Vasco, a torcida do Vasco repetiu ontem, acho que é quase que um método, porque os caras devem pensar o seguinte: talvez a pressão da torcida seja nociva ao time, né? Faça mal ao time, a jogadores que talvez não tenham aí tanto lastro assim no futebol, e num estádio cheio, com a pressão do torcedor em busca da vitória, talvez os caras não aguentem tanto assim. Quem sabe jogando no silêncio do estádio, sem uma pressão, sem o torcedor ali pegando no pé, muitas vezes devido à fase das duas equipes, talvez os jogadores consigam colher resultados melhores. Só isso explica a burrice de você prejudicar o seu time sabendo que você arremessando bomba, você arremessando rojão, obviamente o seu time será punido, né? Só isso explica, e mesmo assim não explica, né? É quase que uma brincadeira que eu tô fazendo, mas tem jogador talvez que realmente sucumba à pressão de torcedor e com o estádio mais vazio possa render um pouquinho mais, porque olha, é complicado entender o que o torcedor do Vasco fez ontem, um dia depois do que fez a torcida do Santos, viu, Solé? E daqui a pouco o Bruno Migliosi chega para trazer mais detalhes e informações desse contrato do Paulo Turra com o time do Santos, mas até em cima disso que você falou, PDV, né, desses protestos e tudo mais que rolou, né, que você fez essa brincadeira, né, que você fala, pô, talvez agora o jogador que tava com medo vai jogar mais tranquilo. O nosso companheiro, né, jornalista do Lance, o Fábio Lázaro, ele trouxe hoje uma matéria, né, com exclusividade, numa apuração dele, de que alguns jogadores do Santos ficaram incomodados com o João Paulo não ter se unido naquele cordão humano para descer pro banco, para descer pro vestiário junto com os jogadores. Alguns atletas ficaram irritados com a postura do goleiro de ter ficado sentado no banco conversando com o Odair Hellmann, que era o técnico do time, e enquanto todo mundo descia correndo ali, estourava algumas bombas, ele parou para dar entrevista para a Rede Globo, né, a detentora do direito de transmissão da partida. Ele pode, né? É um jogador que tem a confiança da torcida. Inclusive, eu tava ali no gramado e teve muita gente, quando o João Paulo passou, né? Ele foi o último, como você disse agora, e muito torcedor falou: João Paulo, faz alguma coisa, chega junto nos caras, a gente só confia em você. É complicado, né? Ainda mais o goleiro, que é ali o último homem. Eu te pergunto, será que ele tá numa pegada meio Marcos? Cara, ele virou um nome. Só que, diferentemente do Marcos, ele tem 27 anos de idade. O Marcos, quando ele virou o nome da pior era da história do Palmeiras, ele já tinha mais de 30, já era pentacampeão do mundo. Só que às vezes eu vejo o João Paulo meio que nessa pegada de, pô, só ele fala, só ele dá a cara a tapa, ele fala algumas verdades que evidentemente vão incomodar no elenco, porque alguns caras vão achar ruim. Ele fala, pô, os caras são meia boca, não sei o quê, mesmo o cara sendo meia boca. Então acho que às vezes ele tem uma postura meio Marcos na época do Palmeiras. Quando a coisa estava ruim, ele tem que dar a cara a tapa, porque às vezes é mais torcedor
do que... não que ele não seja profissional, é muito profissional, mas às vezes o lado torcedor dele fala mais alto que o lado profissional de ser aquele cara que vai ficar quieto, protegendo todo mundo. Às vezes precisa falar também. Então às vezes eu vejo algumas semelhanças com o Marcos naquele momento ruim do Palmeiras, agora com esse momento ruim do Santos. Ele é o cara que virou a voz do time, porque ninguém vai dar a cara a tapa nesse momento. Ninguém vai dar, é o único que tem ali um lastro, né? Tem o respeito do torcedor. Se não fosse ele, tava pior a situação. Ah, com certeza, né? Mesmo que seja até difícil imaginar o que é uma situação pior que essa que o Santos está passando, mas com certeza seria pior. Agora, até falando um pouquinho mais, né? Fazendo esse link novamente entre Santos e Vasco, hoje, depois da demissão do Barbieri, algumas informações dando conta que o próprio nome do Odair Hellmann ganhou força no Vasco, né? Você já pensa. É uma coisa de louco, né? O futebol brasileiro. O cara sai de um clube que acabou de... que teve ali uma noite tensa pra ir talvez pra um outro que teve uma noite quase que igual depois de uma derrota em casa, no caso até pro pior, Goiás, né? As imagens que a gente tá vendo agora, alguns torcedores conseguindo invadir os camarotes, os caras passando no meio dos câmeras ali, porque eles invadiram tribuna de imprensa. Então, cara, foi esquisito, né? O que rolou também ontem em São Januário, né? Sim, talvez até pior, porque eles conseguiram ter acesso aos carros dos jogadores e começaram a quebrar tudo. Realmente é uma coisa, assim, impressionante, né? Essa cultura de estádio do Brasil de que pode tudo, de selvageria, e tudo isso, quando a gente fala de cantos homofóbicos, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de racismo, a gente tá falando exatamente disso, porque agora todo mundo fica indignado com a violência, né? Violência explícita. E essas mesmas, algumas pessoas, né, desse espaço gigantesco em que todo mundo fica indignado, às vezes acham normal o torcedor ser racista, o torcedor ser homofóbico, o torcedor ser machista no estádio. E tudo isso faz parte de uma cultura de vale tudo no futebol, principalmente aqui no futebol brasileiro, né? Recortando aqui pro Brasil, não querendo ser vira-lata e exaltar o que acontece na Europa, porque muitas vezes também a gente tem problemas por lá, ainda mais com relação ao racismo, mas só porque a gente tá aqui acompanhando de perto. E tem muita gente que defende, não, mas então não pode mais nada, não pode mais nada. E isso é o estopim de uma cultura completamente raivosa, completamente fora do que a gente aceita ou não deveria aceitar como sociedade, né? Então, os fins justificam os meios, né? Porque tudo isso faz parte de uma cultura de que o torcedor, o cara vai pro estádio pra extravasar. Então, o cara que chama ali o outro que xinga, né? Que é homofóbico, ele também se vê no direito de, quando o time dele não corresponde em campo, quando a fase é ruim, e acho que o torcedor tem todo o direito de ficar indignado, de protestar, gritando, cantando, mas tudo tem um limite, ele também se sente no direito de tacar rojão, tacar bomba, apedrejar, quebrar carro de jogador. Tudo isso faz parte dessa cultura do vale tudo que a gente vê dentro dos estádios e não é de hoje, né? Acho que sempre foi assim, pelo menos desde que eu me dou por gente e frequento o estádio de futebol, e eu frequento há muito tempo como torcedor e como jornalista. Existe sim isso ali. Pode tudo. Então, isso é só mais um fator do vale tudo dos estádios. E aí, daqui a pouco